Capítulo 87. Geologia. Sucedeu por esse tempo um desastre: a morte do Viegas. O Viegas passou aí de relance com os seus 70 anos, abafados de asma, desconjuntados de reumatismo e uma lesão de coração por quebra. Foi um dos finos espreitadores da nossa aventura. Virgília nutria grandes esperanças em que esse velho parente, avaro como um sepulcro, lhe amparasse o futuro do filho com algum legado. E se o marido tinha iguais pensamentos, encobria-os ou estrangulava-os. Tudo se deve dizer, havia no Lobo Neves certa dignidade fundamental, uma camada de rocha que resistia ao comércio dos homens. As outras, as camadas de cima, terra solta e areia, levou-lhes a vida, que é um enxurro perpétuo. Se o leitor ainda se lembra do capítulo 23, observará que é agora a segunda vez que eu comparo a vida a um enxurro, mas também há de reparar que desta vez acrescento-lhe um adjetivo: perpétuo. E Deus sabe a força de um adjetivo, principalmente em países novos e cálidos. O que é novo neste livro é a geologia moral do Lobo Neves e provavelmente a do cavalheiro que me está lendo. Sim, essas camadas de caráter que a vida altera, conserva ou dissolve conforme a resistência delas, essas camadas mereceriam um capítulo que eu não escrevo por não alongar a narração. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacó Medeiros ou Jacó Valadares, não me recorda bem o nome. Talvez fosse Jacó Rodrigues. Em suma, Jacó. Era probidade em pessoa. Podia ser rico violentando um pequenino escrúpulo e não quis. Deixou ir pelas mãos afora nada menos de uns 400 contos. Tinha probidade tão exemplar que chegava a ser miúda e cansativa. Um dia, como nos achássemos a sós em casa dele, em boa palestra, vieram dizer que o procurava o doutor B, um sujeito enfadonho. Jacó mandou dizer que não estava em casa. "Não pega!" bradou uma voz do corredor. "Cá estou de dentro." E com efeito era o doutor B que apareceu logo à porta da sala. Jacó foi recebê-lo afirmando que cuidava ser outra pessoa e não ele, e acrescentando que tinha muito prazer com a visita, o que nos rendeu hora e meia de enfado mortal, e isto mesmo porque Jacó tirou o relógio. E o doutor B perguntou-lhe então se ia sair. "Com minha mulher", disse Jacó. Retirou-se o doutor B e respiramos. Uma vez respirados, disse eu ao Jacó que ele acabava de mentir 4 vezes em menos de 2 horas. A primeira negando-se, a segunda alegrando-se com a presença do importuno, a terceira dizendo que ia sair, a quarta acrescentando que com a mulher. Jacó refletiu um instante, depois confessou a justeza da minha observação, mas desculpou-se dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com o estado social adiantado e que a paz das cidades só se podia obter à custa de embaçadelas recíprocas. Ah, lembra-me agora! Chamava-se Jacó Tavares. Capítulo 88. O enfermo. Não é preciso dizer que refutei tão perniciosa doutrina com os mais elementares argumentos, mas ele estava tão vexado do meu reparo que resistiu até o fim, mostrando certo calor fictício, talvez para atordoar a consciência. O caso de Virgília tinha alguma gravidade mais. Ela era menos escrupulosa que o marido. Manifestava claramente as esperanças que trazia no legado, cumulava o parente de todas as cortesias, atenções e afagos que poderiam render pelo menos um codicilo. Propriamente adulava-o. Mas eu observei que a adulação das mulheres não é a mesma coisa que a dos homens. Esta orça pela servilidade. A outra confunde-se com a afeição. As formas graciosamente curvas, a palavra doce, a mesma fraqueza física dão à ação lisonjeira da mulher uma cor local, um aspecto legítimo. Não importa a idade do adulado. A mulher há de ter sempre para ele uns ares de mãe ou de irmã, ou ainda de enfermeira, outro ofício feminil, em que o mais hábil dos homens carecerá sempre de um cuida, um fluido, alguma coisa. Era o que eu pensava comigo quando Virgília se desfazia toda em afagos ao velho parente. Ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo, tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira,
ou a cadeira, porque havia lá em casa a cadeira do Viegas, obra especial, conchegada, feita para gente enferma ou anciã. Ia fechar a janela próxima se havia alguma brisa, ou abri-la se estava calor, mas com cuidado, combinando de modo que não lhe desse um golpe de ar. Então, hoje está mais fortezinho. Qual passei mal à noite, o diabo da asma não me deixa. E bufava o homem, repousando a pouco e pouco do cansaço da entrada e da subida, não do caminho, porque ia sempre de sege. Ao lado, um pouco mais para frente, sentava-se Virgília numa banquinha, com as mãos nos joelhos do enfermo. Entretanto, o nhonhô chegava à sala sem os pulos do costume, mas discreto, meigo, sério. Viegas gostava muito dele. "Vem cá, nhonhô", dizia-lhe, e a custo introduzia a mão na ampla algibeira, tirava uma caixinha de pastilhas, metia uma na boca e dava outra ao pequeno. Pastilhas antiasmáticas. O pequeno dizia que eram muito boas. Repetia-se isto com variantes. Como Viegas gostasse de jogar damas, Virgília cumpria-lhe o desejo, aturando-o por largo tempo a mover as pedras com a mão frouxa e tarda. Outras vezes desciam a passear na chácara, dando-lhe ela o braço, que ele nem sempre aceitava por dizer-se rijo e capaz de andar uma légua. Iam, sentavam-se e tornavam a rir, a falar de coisas várias, ora de um negócio de família, ora de uma bisbilhotice de sala, ora, enfim, de uma casa que ele meditava construir para residência própria, casa de feitio moderno, porque a dele era das antigas, contemporânea de El-Rei Dom João VI, a maneira de algumas que ainda hoje, creio eu, se podem ver no bairro de São Cristóvão, com as suas grossas colunas na frente. Parecia-lhe que o casarão em que morava podia ser substituído e já tinha encomendado o risco a um pedreiro de fama. Ah, então sim, então é que Virgília chegaria a ver o que era um velho de gosto. Falava, como se pode supor, lentamente e a custo, intervalado de uma arfagem incômoda para ele e para os outros. De quando em quando vinha um acesso de tosse. Curvo, gemendo, levava o lenço à boca e investigava-o. Passado o acesso, tornava ao plano da casa, que devia ter tais e tais quartos, um terraço, cachoeira, um primor. Capítulo 89. In extremis. "Amanhã vou passar o dia em casa do Viegas", disse-me ela uma vez. "Coitado, não tem ninguém." Viegas caíra na cama definitivamente. A filha casada adoecera justamente agora e não podia fazer-lhe companhia. Virgília ia lá de quando em quando. Eu aproveitei a circunstância para passar todo aquele dia ao pé dela. Eram 2 horas da tarde quando cheguei. Viegas tossia com tal força que me fazia arder o peito. No intervalo dos acessos, debatia o preço de uma casa com o sujeito magro. O sujeito oferecia 30 contos. Viegas exigia 40. O comprador instava como quem receia perder o trem da estrada de ferro, mas Viegas não cedia. Recusou primeiramente os 30 contos, depois mais 2, depois mais 3, enfim teve um forte acesso que lhe tolheu a fala durante 15 minutos. O comprador acarinhou-o muito, arranjou-lhe os travesseiros, ofereceu-lhe 36 contos. "Nunca!" gemeu o enfermo. Mandou buscar um maço de papéis à escrivaninha. Não tendo forças para tirar a fita de borracha que prendia os papéis, pediu-me que os deslaçasse. Filo. Eram as contas das despesas com a construção da casa, contas de pedreiro, de carpinteiro, de pintor, contas do papel da sala de visitas, da sala de jantar, das alcovas, dos gabinetes, contas das ferragens, custo do terreno. Ele abria-as uma por uma com a mão trêmula e pedia-me que as lesse, e eu lia-as. Veja, 1.200, papel de 1.200 a peça. Dobradiças francesas, veja, é de graça, concluiu ele, depois de lida a última conta. Pois bem, mas 40 contos, não lhe dou por menos, só os juros, faça a conta dos juros. Vinham tossidas estas palavras, as golfadas, as sílabas, como se fossem migalhas de um pulmão desfeito. Nas órbitas fundas rolavam os olhos lampejantes que me faziam lembrar a lamparina da madrugada. Sob o lençol desenhava-se a estrutura óssea do corpo, pontudo em 2 lugares, nos joelhos e nos pés.
A pele amarelada, bamba, rugosa, revestia apenas a caveira de um rosto sem expressão. Uma carapuça de algodão branco cobria-lhe o crânio rapado pelo tempo. Então, disse o sujeito magro, fiz-lhe sinal para que não insistisse, e ele calou-se por alguns instantes. O doente ficou a olhar para o teto, calado, a arfar muito. Virgília empalideceu, levantou-se, foi até a janela. Suspeitara a morte e tinha medo. Eu procurei falar de outras coisas. O sujeito magro contou uma anedota e tornou a tratar da casa alteando a proposta. 38 contos, disse ele. Ah! Gemeu o enfermo. O sujeito magro aproximou-se da cama, pegou-lhe a mão e sentiu-a fria. Eu acheguei-me ao doente, perguntei-lhe se sentia alguma coisa, se queria tomar um cálice de vinho. Não! Não! Quá! Teve um acesso de tosse e foi o último. Daí a pouco expirava ele, com grande consternação do sujeito magro, que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os 40 contos. Mas era tarde. Capítulo 90. O velho colóquio de Adão e Caim. Nada. Nenhuma lembrança testamentária, uma pastilha que fosse, com que do todo em todo não parecesse ingrato ou esquecido. Nada. Virgília travou raivosa esse malogro e disse-mo com certa cautela, não pela coisa em si, senão porque entendia com o filho de quem sabia que eu não gostava muito nem pouco. Insinuei-lhe que não devia pensar mais em semelhante negócio. O melhor de tudo era esquecer o defunto, um lorpa, um cainho sem nome, e tratar de coisas alegres. O nosso filho, por exemplo. Lá me escapou a decifração do mistério, esse doce mistério de algumas semanas antes, quando Virgília me pareceu um pouco diferente do que era. Um filho, um ser tirado do meu ser. Esta era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. Olhos do mundo, zelos do marido, morte do Viegas, nada me interessava por então, nem conflitos políticos, nem revoluções, nem terremotos, nem nada. Eu só pensava naquele embrião anônimo, de obscura paternidade, e uma voz secreta me dizia, é teu filho, meu filho, e repetia estas duas palavras com certa voluptuosidade indefinível, e não sei que assomos de orgulho. Sentia-me homem. O melhor é que conversávamos os dois, o embrião e eu, falávamos de coisas presentes e futuras. O maroto amava-me, era um pelintra gracioso, dava-me pancadinhas na cara com as mãozinhas gordas, ou então traçava a beca de bacharel, porque ele havia de ser bacharel e faria um discurso na Câmara dos Deputados. E o pai a ouvi-lo de uma tribuna com os olhos rasos de lágrimas. De bacharel passava outra vez à escola, pequenino, lousa e livros debaixo do braço, ou então caía no berço para tornar a erguer-se homem. Em vão buscava fixar no espírito uma idade, uma atitude. Esse embrião tinha, a meus olhos, todos os tamanhos e gestos. Ele mamava, ele escrevia, ele valsava, ele era o interminável nos limites de um quarto de hora, baby e deputado, colegial e pinta-alegrete. Às vezes, ao pé de Virgília, esquecia-me dela e de tudo. Virgília sacudia-me, reprochava-me o silêncio. Dizia que eu já lhe não queria nada. A verdade é que estava em diálogo com o embrião. Era o velho colóquio de Adão e Caim, uma conversa sem palavras entre a vida e a vida, o mistério e o mistério.